Valesca. Pedagógica do doutorado interinstitucional entre a UFSC e os institutos federais de Santa Catarina, né? Dinter, UFSC e Santa Catarina. Acho que ela pode dar outros elementos, né, da sua atuação atual e anterior, né? Eu te falo, não sei. Mas agora eu passo a palavra para a professora Marinha, com muita honra de tê-la aqui, mais um momento, né, compartilhando a sua experiência com a gente. Obrigada, Valesca. Eu começo agradecendo, né, o convite tão afetuoso da Clara, da professora Clara, da professora Valesca. A gente tem tido uma semana bastante intensa. Eu, depois de todos esses trabalhos aqui, eu fico perguntando o que elas me chamam, porque elas estão fazendo tanta coisa linda, né? E tem tanta coisa bonita acontecendo aqui na Unipampa em termos de linguagem, que eu não sei se o que eu venho falar vai ser muita novidade para vocês, né? Porque eu vejo, fico muito feliz porque eu venho acompanhando aqui, acompanho o trabalho bastante, né, do pessoal de línguas, mas estar aqui e acompanhar de perto as defesas, os temas que têm sido trabalhados, e para vocês, assim, fico feliz também que tem esse pessoal aí novo entrando hoje, e dizer que vocês têm, com certeza, vocês estão aqui num curso muito bacana, né? Que tem trabalhado com questões muito atuais e que eu acho que eu vou tentar costurar um pouco com a minha fala hoje. Eu escrevi um texto, mas na verdade eu aqui pela nossa proximidade, eu preferi falar realmente, fazer uma fala com base, né, nos meus slides. E eu espero que vocês fiquem bem à vontade também para a conversa. Então, se vocês quiserem me interromper, fiquem bem à vontade, porque às vezes a gente perde o momento e não faz mais a conversa, né? Eu quero... Tá bem o microfone? Tá tudo certo? Tá bom assim? Tá ótimo. Ele disse que eu tenho que falar bem, então vamos lá. Então, pessoal, eu coloquei esse título, Fronteiras Linguísticas e Dinâmicas Socioculturais de Inclusão e Exclusão na Escola, porque são temas e tópicos que perpassam os nossos trabalhos de pesquisa, né? Que eu vou falar, na verdade, em encomenda para essa fala, né? Quando a Clara me convidou, ela pedia que eu falasse um pouco dos trabalhos do nosso grupo de pesquisa. Então, eu vou ter com essa intenção que eu vim, com o que eu vou falar, certo? E na verdade, a questão das fronteiras linguísticas e dessas dinâmicas socioculturais que a gente encontra nos espaços situados onde nós fazemos as nossas pesquisas, que eu trago um pouco para vocês hoje. Então, a nossa conversa, né, é parte desses trabalhos do nosso grupo de pesquisa Educação Linguística e Pós-Colonialidade, é um grupo de pesquisa registrado no CNPq, que a gente tem desde 2011, e dentro no qual a gente desenvolve pesquisas etnográficas, né, que são estudos desenvolvidos especialmente em contextos escolares, né. Nós temos essa, vamos dizer, não somente, mas principalmente em contextos escolares, né? Não significa que alguns alunos do nosso grupo não tenham desenvolvido em outros espaços, e depende muito da motivação de onde esses pesquisadores atuam e que vêm com o seu tema de pesquisa e vêm com vontade. Mas a grande maioria das nossas pesquisas são em contextos escolares. Então, nós temos como base teórica a linguística aplicada, né? Indisciplinar, porque a gente usa, na verdade, essa nomenclatura para registrar um momento de discussões na linguística aplicada que foi bem emblemático para nós no campo da linguagem, né? Que é a parte quando a gente faz uma virada para uma linguística aplicada crítica. Eu vou falar um pouquinho mais adiante também. E nessa perspectiva, a gente busca discutir as práticas de linguagem, especialmente contextualizando nesse século XXI, contextualizando toda
novos usos, novos modos de linguagem nessa atualidade ou nessa contemporaneidade. Vou falar mais disso aqui. Então, nós buscamos criar inteligibilidade. Na verdade, a gente tenta, esse é um dos objetivos, né? Criar inteligibilidade dos usos situados da linguagem, né? Isso, tirando um pouco a ideia do que é certo e do que é errado, mas entender o que está acontecendo no campo situado ou como a gente costuma chamar também do campo aplicado. Então, aí a gente tenta entender essas dinâmicas sociolinguísticas e culturais, pensando em como que esses encontros, como que nessas interações as pessoas fazem as suas vidas usando os recursos linguísticos, né? Também lidando com as diferenças culturais e buscamos com essa perspectiva entender as interações entre os participantes, as relações de poder, o valor da língua e da cultura do outro, como que isso está sendo considerado em cada campo, e a desestabilização de uma certa ordem tida como certa, que vem da parte da normatização da gramática, por exemplo, da normatização da linguagem, e que a gente tenta um pouco desestabilizar essa ordem que é dada como certa. Não nós tentando desestabilizar, mas desestabilizar perspectivas que dão essa ordem, somente essa perspectiva como certa, né? Então, nós estamos chamando também como dinâmicas socioculturais aquilo que a gente encontra no campo situado, que é agentividade, quer dizer, essas pessoas estão fazendo coisas lá, e estão fazendo coisas que valem a pena, estão fazendo coisas que são significativas com a linguagem e que não depende somente da norma ou daquilo que se diz que é o certo ou que é o considerado certo, né? E a gente encontra também resistência dos participantes esses usos, que eles mostram que esses usos da linguagem valem a pena e como que eles fazem as suas vidas valerem a pena, as suas práticas comunicativas valerem a pena, da forma como elas se desenvolvem. Então, por isso, nós dizemos também que nós nos preocupamos com esses processos de inclusão e exclusão que na escola acontece muito por conta dessa linguagem que não é muitas vezes considerada correta na escola. Muitas vezes acontece uma grande evasão, né? Os sujeitos, ou os participantes, ou os nossos participantes da pesquisa, muitas vezes, o que eles encontram na escola é uma escola dizendo que a cultura ou que a linguagem deles não é valorizada, né? Não, isso não se diz diretamente, né? Mas isso se mostra, isso aparece nas práticas, ou nas ações, ou nos modos, ou nos currículos, ou nas políticas linguísticas, ou nas políticas educacionais, especialmente políticas educacionais de línguas, que são as que nos importam. Então, por outro lado, também há muitos processos de inclusão, né? Nessas mesmas idas e vindas, ou nesse movimento, nesses deslocamentos, a gente vai notando também, vai observando o quanto que há de inclusão em práticas que muitas vezes não são legitimadas, mas são tidas também por uma visão fatalista, que a gente acha que a escola não está acontecendo nada, que está sendo só excluído, mas não. No movimento cotidiano da escola, muitas vezes há ações muito significativas de inclusão dessas práticas culturais que muitas vezes se pensa que não são valorizadas, e também dessas práticas linguísticas. Então, o que a gente tenta também é enfatizar isso para que a gente possa pensar em termos de currículo, em termos de políticas educacionais de línguas, como que faz com que isso seja considerado algo legitimado na escola, algo que seja realmente dado uma ênfase maior, né, para esse processo de grupo. Bom, então, os nossos tópicos de interesse no nosso grupo de pesquisa são especialmente educação bilíngue, que a gente tem lidado bastante,
porque é algo premente, né? É uma discussão que no Brasil se tornou muito forte nos últimos anos, o que está sendo chamado também de bilinguismo de elite, ou bilinguismo de escolha, que não é esse bilinguismo, né, que acontece pela vida de imigrantes, que também nos interessa, que a gente tem trabalhado bastante, mas também esse bilinguismo em escolas particulares, por exemplo, que eles começaram, que começou a vir tão à tona, né, nos últimos anos. Então, mas essa educação bilíngue, essa é vamos dizer, a oficializada dentro das escolas, mas nos interessa também essa educação bilíngue de um país que para nós é multilíngue e que não é muitas vezes considerado como tal. Então, a gente trabalha com a questão da interculturalidade, mesmo em espaços onde se diz que só tem o português, para nós a gente considera que realmente todo espaço no Brasil há multiculturalidade e há multilinguismo, porque até mesmo no nosso português nós temos vários tipos de português, né? Então, como que isso a gente considera, esse olhar atento para esse multilinguismo é bastante forte. Então, com essas questões do bilinguismo, da interculturalidade, a gente tenta também fazer a análise, a gente tenta fazer a crítica, a elaboração de materiais didáticos. Quando a gente fala crítica, não significa achar defeito, né? A gente faz crítica no sentido de dizer, olha, tem coisas muito boas aí. Então, por exemplo, nós temos, eu vou falar um pouquinho depois, mas de uma pesquisa do PNLD, de materiais que chegam na escola pública e que muitas vezes não são valorizados como deveriam, ou como que a gente pode valorizar isso, né? Nós também trabalhamos com a educação indígena, a gente tem um trabalho bastante forte, eu indico bastante, depois eu vou falar o nome mais de um pesquisador do nosso grupo, que tem publicado trabalhos belíssimos em revistas nacionais e internacionais. Ele fez um trabalho lindo com 3 etnias, Cailhã, Xoclém e Guarani. E com o trabalho dele, que ele fez tanto mestrado e doutorado no nosso grupo, esse trabalho tem sido bastante divulgado e tem tido um apelo muito e uma aceitação muito forte em todos os campos de educação indígena. Então, para quem se interessar nisso, eu passo as referências com muito prazer. A educação de surdos, que nós temos já também é uma terceira pesquisa, mas que nós tivemos, de uma aluna ouvinte, mas ela faz com uma professora surda, que dá aula para ouvintes, e também já fez trabalha com interação. Na verdade, também tem isso, nós trabalhamos com etnografia, mas às vezes tem outras perspectivas metodológicas, que aí a gente chama algum colega para ajudar nessa parte, né? Então, trabalhamos também bastante com o contexto de migração, nós temos alguns trabalhos com haitianos e também, depois eu vou falar um pouquinho de uma outra pesquisa com outras etnias, e dentre outros trabalhos que eu vou ficar um pouco mais centrada nesse aí. O nosso grupo não se fecha só nisso, né? Então, lógico que também aparecem questões, muitas vezes, que as pessoas querem trabalhar com questões mais formais, então a gente faz um gancho com que trabalha isso, com a interculturalidade, com o bilinguismo, mas são trabalhos, nós temos um trabalho somente que não foi etnográfico, mas os outros todos são em escolas. Então, nós seguimos questionando, especialmente, algo que isso não é uma questão do nosso grupo, mas eu coloco que resume muito o que a gente tem pensado, né? Como comunidades, instituições escolares e grupos minoritarizados se posicionam de maneiras específicas, ora agindo em nome de processos de inclusão, ora agindo por pressão aos processos de exclusão nos cenários em que vivem. E muitas vezes a forma como eles vivem, as formas de exclusão por pressão, muitas vezes a gente tem detectado que é por conta de políticas linguísticas. Então, nos interessa bastante também as políticas linguísticas. A gente trabalha, a gente discute bastante. Algo que vem nos chamando bastante atenção
necessidade da reconfiguração da educação sociolinguística dos jovens, de modo a avançarmos em termos de justiça social, especialmente para grupos marginalizados, e a necessidade de questionamento das práticas educacionais que continuam a fazer das escolas e salas de aulas espaços inseguros para a juventude racial e linguisticamente marginalizada. Eu trago isso, eu trago um pouquinho aí com a referência da Mary Bushels, que é uma linguista aplicada, na verdade, sociolinguista norte-americana, e ela trabalha muito com essa questão dos latinos lá, mas ela faz um trabalho muito parecido com o que a gente já vê, né? Eu trago as referências mais atuais da Bushels, mas eu gostaria de enfatizar o quanto que as reflexões de pesquisadores da linguística aplicada brasileira já vêm nos chamando a atenção há décadas para essas questões, né? Então, eu destaco aqui 3 obras que eu acho são trabalhos seminais para nós que trabalhamos com contextos escolares, com questões de interculturalidade, com questões de marginalização, com essas preocupações. Eu destaco a Linguística Aplicada e Transdisciplinaridade, que é um livro da Elis Signorini e da Marilda Cavalcante, de 1998, e é impressionante a atualidade que tem essas discussões e quanto que vale para nós nos revermos lá em relação ao ensino de português, ao ensino de línguas adicionais. Então, o quanto que eles já vislumbravam naquela época tantos problemas que a gente já está vivendo agora. O Linguística Aplicada Indisciplinar do Wojciechowski nos traz uma reflexão bastante grande sobre ideologias de linguagem, sobre a questão das políticas linguísticas, o quanto que isso é fundamental para que a gente possa entender as questões de línguas, como a gente trabalha com o ensino de línguas nas escolas. E também o outro livro é Transculturalidade, Linguagem e Educação, que é da Marilda Cavalcante e da Estela Mares Bortoni Ricardo, que é de 2007. Esses 3 livros, eles são coletâneas, eles têm vários autores, né? E todos os textos valem a pena. Especialmente se a gente quer pensar nessa escola pública que a gente quer acolher, nessa escola pública, acolher é um léxico que eu sempre fico em dúvida se a gente deve usar ou não, mas é algo que a gente quer realmente entender, vamos dizer, e que a gente possa realmente construir e produzir, né, junto com essas pessoas que estão lá, algo que eles querem, que realmente vale a pena em termos de línguas. Então, esses trabalhos, eles trazem aquilo que o Wojciechowski chama de afastamento de lógicas solucionistas, né? De que a gente não acha a solução e a gente não pode se sentir capaz de achar a solução, mas a gente pode problematizar para chegar muito perto disso. E nesse sentido, quando a gente tenta esse entendimento, há uma facilidade com que as pessoas com quem a gente trabalha consigam também se sentir mais empoderadas para fazer as coisas acontecerem, né? Então, são estudos do nosso grupo voltado para criar essas inteligibilidades, como eu falei, sobre as performances linguísticas culturais, quer dizer, aquilo que eles estão fazendo lá na escola e que muitas vezes os currículos ou as políticas não dão conta. E também importa ali realizadas em um mundo que não cabe mais generalizações, né? Nesse sentido de que não adianta que a gente tem que entender a questão localizada. O que está acontecendo aqui? Porque existe uma comunidade, porque existe um bairro, porque existe uma cidade que é assim, porque existe um estado que é assim, porque existe um país que é assim e um mundo que é assim. Então isso tem que ser localizado, isso tem que ser marcado para a gente poder entender como que essas ações sociais estão acontecendo. Então, essa linguística aplicada tem nos ajudado, especialmente
falo que os pressupostos da linguística moderna, né, que é a dita tradicional, elas são baseadas na homogeneidade do monolinguismo e que falham em levar em conta as realidades multilíngues em contextos e comunidades diversas. Então, o que a gente quer é levar em conta essas realidades, essas práticas de linguagem, esses usos da linguagem, os recursos linguísticos que essas pessoas fazem em cada comunidade. E por que isso acontece do jeito que acontece? Eu vou colocar, eu só trouxe rapidamente, né, eu não vou falar de cada estudo, só para exemplificar rapidamente o nosso grupo de pesquisa, né, o que a gente tem tentado, então, nessas realidades, o que a gente tem encontrado como realidades multilíngues, fronteiras linguísticas e dinâmicas socioculturais em contextos e comunidades diversas. Por exemplo, esse é um extrato que, na verdade, era um rap escrito por um haitiano, que ele escreveu em inglês, mas que depois ele misturou com o crioulo, e depois ele misturou com o francês, e depois ele misturou com o português, então, mas como que isso foi se dando, e tem toda essa discussão, depois eu passo a referência do trabalho da Isabel, mas como que ele, numa cidade de imigração alemã, né, uma comunidade de haitianos na escola, como que eles fazem essa vida de alunos recém-chegados numa escola de uma comunidade alemã, e como que eles vão se firmando, né, enquanto falantes de português. E o que eles têm que fazer para se virar nessa vida, né? Esse aqui é o menino que gostava de escrever rap, mas só para dizer para vocês, essa é uma foto de um trabalho de interculturalidade, depois eu dou o título para vocês, que é do Carlos Guerola, que foi uma comunidade guarani, que ele trabalhava. Essa é uma outra foto que foi feito um registro, isso não é uma figura, parece, mas é uma foto. É uma comunidade russa, é um trabalho da Bianca Campos, que foi feito em Paraná, e elas se vestem assim, né? Então, como que ela trabalha com as práticas de linguagem dos russos numa escola, nessa escola, na verdade, que é uma escola pública, que esse é um registro de um trabalho de uma menina que ela veio estudar no Brasil, veio fazer com a PEC, que a gente falava ontem, do Peru, de uma comunidade muito pobre do Peru, que é Tacna, uma cidade. E ela veio fazer mestrado conosco, ela trabalhou com a interculturalidade, com essa questão do inglês na escola pública de Tacna, no Peru. Essas são fotos dela, né? E também, aqui é uma outra, não fico atrás, mas é uma escola, agora, não consigo tirar aqui hoje. Não consigo, né? Que é uma escola de uma comunidade indígena, mas aí já é uma escola mais, vamos dizer, o modo branco de escola, né, colocado na comunidade indígena, que também o Carlos discute bastante. E a gente tem visto, então, nesses cenários diversificados, aqui eu trouxe alguns exemplos, né, de contextos diferenciados, só para vocês terem uma ideia de quantos contextos a gente trabalha, mas tem mais do que isso. Mas nesses contextos escolares diversificados, a gente vai discutindo modos de desinvenção. A gente trabalha bastante com esse conceito que é de Marconi e Kennicott, Desinventando Línguas, né? Não sei se vocês conhecem esse livro, Disinventing Languages, não? Desinventando Línguas, depois eu posso passar a referência. Então, como que essas línguas, né? Porque são, na verdade, processos sociais criados, né? Por uma visão hegemônica. Então, o que é língua? Na verdade, é criado por uma concepção. Então, a gente vai tentando, junto com Marconi e Kennicott, desinventar a quebra de língua e de ressignificação do ensino de línguas e essas dinâmicas sociolinguísticas, né? Esse jeito que eles vivem, esses movimentos de abertura ou não para o multilinguismo, por exemplo, é o que a gente chama de dinâmicas. Esses modos de interação é o que a gente chama de dinâmicas.
essa relação de poder ou não, essa hierarquização dos usos da linguagem, é o que a gente chama também de dinâmicas, né? E trazemos para o centro das discussões as preocupações e essas vivências da comunidade específica. Então, a questão da contextualização é algo que nos importa muito, né? Então, não dá para trazer ou falar de usos da linguagem nessa perspectiva que nós estamos trabalhando, lógico, não dá para falar desses usos da linguagem sem contextualizar historicamente, geograficamente, quem são essas pessoas, da onde elas saem, o que elas fazem, né? Então, depois a gente pode conversar, tem alguns exemplos que eu tenho de cabeça, a gente pode conversar, mas como que isso é analisado nos nossos dados, né? Então, como que a gente tenta desvendar tudo isso, né? Como que a gente tenta discutir isso? É a questão, a nossa base metodológica é a etnografia, né? Então, são os procedimentos que a gente vai fazendo e questionamentos. Então, não é porque a gente usa a etnografia que nós não vamos nos questionando constantemente o trabalho que nós estamos fazendo. Então, o trabalho da etnografia é bastante reflexivo e isso a gente tem como muito forte no nosso grupo, de dizer como que a gente está fazendo isso e o que, se isso está sendo realmente legal, principalmente para os participantes, como eu vou falar. Então, a gente faz aquilo que a gente está chamando de etnografia de linguagem, com base em Himes, Garcês e Schultz, que a gente usa bastante também. Garcês e Loder também ajudam bastante, Mula, eles têm um outro texto também que nos ajuda bastante. E também etnografia escolar, juntamente com o Edson, que é mais forte, que fala da etnografia escolar, que é a nossa grande base para a etnografia escolar, mas também junto, novamente, com Garcês e Schultz, especialmente Garcês. Então, com base nessa metodologia, a gente vai tentando entender a linguagem, o mundo social, como mutuamente moldados. Então, é esse mundo social que a gente tenta trazer para a pesquisa, essa questão histórica, essa questão cultural, política, tem bastante sempre discussão política, é que aí a gente discute o que é a linguagem, não desconectando nunca disso tudo. Então, a gente segue fazendo, junto com base também, que é uma outra base teórica, que é o Randall, a gente tenta fazer uma análise detalhada do uso da linguagem e da cultura situada, que nos fornece insights fundamentais e distintos para os mecanismos e dinâmicas da produção social e cultural da atividade cotidiana, né? Tem ajudado bastante, junto com aquelas outras referências também que eu coloquei e outras várias, nos ajudar a entender esse cotidiano, né? Como que essas pessoas fazem essa vida usando a linguagem, que linguagem é essa. Então, o que nós fazemos, né? A etnografia, para nós, ela é performativa, ela é ação, ela é diálogo, ela é reflexiva. Então, isso tudo tem um envolvimento muito grande em campo, né? O nosso plano de trabalho, ele é aberto, nós vamos com uma pergunta de pesquisa, geralmente, mas essa pergunta de pesquisa, ela não é formatada, ela não é fixa. Ela não precisa que essa mesma pergunta chegue até o final, porque ela pode sofrer alterações, não é bom, mas ela pode ter alterações de acordo com o que o campo mostra, a partir do momento que o pesquisador está em campo. Então, e a gente tenta fazer esse trabalho da teoria, isso a gente leva bastante sério, né? Teoria, dados, teoria, quer dizer, não dá para fazer um capítulo teórico e dizer, nós vamos para o campo e o capítulo teórico está pronto. Né? O capítulo teórico ele só está pronto quando acaba-se a análise, porque esse capítulo teórico ele pode. Isso não quer dizer também, como diz Pedro Garcês, que a gente vá visitar a feirinha das ciências sociais. O Pedro usa isso, ele diz que não pode, cada vez que precisa um conceito, ir lá e lançar mão de um conceito. Não é isso. Né? A gente já tem mais ou menos algo delineado, mas que realmente são alguns conceitos fundamentais que vão nos ajudar a entender a situação que está sendo vivenciada no campo. Então, a gente segue fazendo observação participante, às vezes mais participante, às vezes mais observante. Então, como esse pesquisador que fez as pesquisas com indígenas, ele chama de participação observante.
participante, porque o que ele fez foi participação observante, porque ele ficou muito tempo nas aldeias e com muita participação. Então, alguns ficam mais, outros ficam menos, e tem também esses modos de a gente pensar de que jeito que etnografia é essa, né? Como que a gente está fazendo. Então, é um trabalho colaborativo, né? A gente diz isso e a gente tenta fazer isso, só que nós seguimos nos questionando, né? Colaborativo na geração de dados, colaborativo para quê? Então, porque sempre nos interessam muito os participantes. Nós queremos que esses trabalhos sejam significativos para os participantes, porque, mas na questão, por exemplo, que a gente pergunta bastante, de que forma que houve colaboração na geração de dados. Nós não falamos coleta de dados, a gente fala geração de dados, porque nós estando, a partir do momento que nós estamos no campo, nós também nos inserimos nesse campo e nós também afetamos aquela vida social. Então, a nossa presença também faz a coisa mudar de figura. Então, nós geramos dados. Inclusive, alguns autores, né, da etnografia, eles falam de ficcionalização de dados. E a ficcionalização não significa que a gente está fazendo uma ficção, mas é que a gente está tornando, isso com base em um dos grandes que falam, dos clássicos que falam isso, é Goethe, que ele diz que a ficcionalização é a história verdadeira. A gente está narrativizando aquela história verdadeira, mas ela está sendo contada por outra pessoa. Então, na geração dos dados, na teorização, nós nos perguntamos, né, o quanto que essa teoria está sendo realmente válida para aquilo que a gente está pesquisando. Também, na representação dos participantes, como que esses participantes estão sendo representados, como que eles estão sendo, se a gente está contemplando, né, realmente essa participação, já que a etnografia tem algo que é bem forte, que eu não coloquei escrito, mas que é a visão êmica. Deixa eu trazer é a visão êmica, que significa a visão do participante. A gente tenta trazer para o trabalho a perspectiva dos participantes, quer dizer, o que eles querem dizer realmente com aquilo, o que eles querem que seja significativo daquilo que eles estão nos dizendo, e não o nosso entendimento da nossa perspectiva dos autores que nós estamos usando, mas aquilo que eles querem que vá para o mundo, aquilo que os nossos trabalhos possam, às vezes muitos pesquisadores utilizam o dar voz a, né? Eu sempre digo, a gente não pode fazer o quê? A gente não pode nem ter essa pretensão, eu penso, né? Mas a gente pode pensar de que a gente pode encontrar um caminho para que a voz deles possa aparecer. Então, na verdade, o trabalho acadêmico que a gente trata com essas pessoas, com essas comunidades, especialmente essas comunidades marginalizadas, a gente está dando a oportunidade, às vezes, de um espaço que eles têm para colocar a voz, né? Então, não que a gente esteja dando voz, mas a gente está, e a gente também está criando inteligibilidade, aquilo que a gente disse no início, quer dizer, tentando entender essa vida, tentando entender essa linguagem. Então, na edição, né, por exemplo, porque nós é que editamos o trabalho final é nosso. A escolha dos dados são nossos, né? Então, como que a gente está fazendo isso? A partir de que perspectiva? Então, é um trabalho, às vezes, fluido, né? Porque a gente quer bastante levar a sério essa participação e, de repente, a gente se vê colocando a nossa perspectiva, né? Então, é um trabalho de vida e, muitas vezes, de reescritura, né? A etnografia tem muito disso, da escrita, da reescrita, né? Então, a outra questão é a ética da pesquisa. Como pensar essa ética da pesquisa, né? A gente tem na UFSC, hoje de manhã a gente falou na questão, acho que a Margarete Papa que levantou a questão da UFSC, que é muito forte a questão, a mesma coisa na UFSC. Nós temos um comitê de ética bastante incrível e que nos faz passar todas as pesquisas pelo comitê de ética e às vezes o mestrado, que é um tempo rápido, né, escasso, então nós passamos, às vezes o pesquisador passa lá 8 meses para conseguir e nós ficamos naquele sofrimento com o comitê de ética, vamos lá e volta. E aí tem assim, agora tem também alguns alunos que dizem
pensando na perspectiva dos indígenas, foi assim que ele argumentou na banca, foi assim que ele foi contra, e que a banca entendeu prontamente, e ele segurou a onda. Então, o pesquisador também, ele tem que ter essa autoria, ele tem que ter essa firmeza de também contra-argumentar e dizer, olha, as suas escolhas são essas, eu estou fazendo essas escolhas por causa dos participantes, por conta dos participantes. Então, ele disse, a questão, né? Então, eles não têm uma cultura de grafocêntrica, né? Então, por que eu vou pedir para eles assinarem papéis e papéis e papéis? Sabe? Então, ele defendeu na banca, duas pessoas realmente questionaram bastante, ele defendeu até o fim, e assim foi, continuou publicando sem problemas, e não teve nenhum problema na UFSC nem nada, mas também a gente na verdade, nós temos que nos impor em si, não vai ter, sabe? Então, nesse ponto. A outra questão, hoje também a Margarete falava, né, da questão que eles têm uma discussão na UFSC, eu acho que isso é algo que nós temos sempre que nos impor e sempre participar. Pedro tem até hoje eu queria comentar, o Pedro tem um artigo que ele participou de uma discussão aí também de ética, e essas questões que a gente tem que ir nos unindo e discutindo também, como que a gente faz isso, como que a gente não faz, cada um com as suas especificidades da sua instituição, é lógico. E a ética para quem, né? E saber isso, que a ética, então, no caso, por exemplo, dos indígenas, é comitê de ética para o comitê, mas para os indígenas não era, né? Então, como que a gente faz essas críticas e a forma como a gente se embasa. Então, a gente tenta lidar com essas limitações da ética institucional e tenta levar a ética da representação da voz dos outros, tentando enaltecer no nosso trabalho cotidiano a melhor das éticas possíveis, que é a ética realmente da consideração e do tratamento pessoal, da forma como se lida com os participantes, da forma como os participantes têm esse retorno, porque nossos trabalhos todos são dados de retorno, né, a essas comunidades. É um trabalho que eles têm esse vínculo, têm esse compromisso, né, quando a gente termina de ir lá dar devolutivo. Inclusive, muitos deles continuam trabalhando, geralmente, o que acontece, e depois, são vários exemplos do nosso grupo, que eles continuam trabalhando com quem eles pesquisaram, né, porque o envolvimento é grande. Então, como fazemos? Eu fiz muita coisa aí, mas eu vou botar, eu já falei algumas coisas, a questão de gerar dados, né? A pergunta, que eu já também adiantei, a questão do... o segundo ponto ali interessante, que é articulamos o conhecimento particular específico da ecologia da vida e da experiência continuada dos participantes da ação social. Quer dizer, tentando trazer à tona o que muitas vezes não está visível nem para as pessoas que estão lá, porque no cotidiano apressado as pessoas não se dão conta de coisas que estão acontecendo. É aquilo que eu digo para vocês, que às vezes tem os processos de inclusão, essa questão, ou a questão do multilinguismo, que muitas vezes está acontecendo, e as pessoas não se dão conta por essa pressa, né? A gente tem alguns exemplos de linguismo de elite também, que depois eu posso falar, como isso acontecia, e também nessa comunidade russa, né? onde várias coisas aconteciam, mas que no cotidiano da escola não se presta atenção. E isso sem culpabilidade de ninguém, porque a vida é apressada na escola, a vida é complexa na escola, né? Então, ali no último também eu acho que é importante, tem a questão do gerar dados, né? Então, que eu disse para vocês, e também ali no último ponto, analisamos os dados no intuito de identificar categorias. Essa é uma dos outros trabalhos também bastante difíceis, mas que a gente leva ao pé da letra, né? Nós não temos categorias iniciais, então ninguém vai com um checklist para identificar coisas que acontecem em campo e nem com conceitos. Nós temos que ver tudo o que está acontecendo no campo, tudo com muita observação, com entrevistas, com registros de fotografia, o vídeo, o áudio. E aí, então, ver o que está acontecendo aqui em termos de ação social. Essa é a grande pergunta, a pergunta geralzona, assim, para nós, que nos guia, né? O que está acontecendo aqui nesse cenário que, em termos de ação social, para esses participantes, como que eles estão fazendo a vida e como que eles estão usando esse tempo
os recursos de linguagem, quais essas modalidades que eles estão usando, né? E como que isso, de que forma isso faz sentido para eles. Bom, aqui eu continuo, eu não vou falar tudo, mas a forma como a gente vai desenvolvendo essa explicação teórica, né, com essa base que eu digo, com essa articulação de dados, teorias. É importante a questão da transdisciplinaridade, né? Ninguém fica somente nos estudos da linguagem. A nossa teoria não é só a linguística aplicada. A gente parte também, a gente lança a mão muito, né, da história, da geografia, da sociologia, história, geografia e sociologia é o que mais a gente utiliza, na verdade, né? Mas qualquer outra área que nos ajude a pensar, seja química ou física, ela pode fazer uma articulação com isso para que a gente possa entender, porque a linguagem não acontece no vácuo, ela acontece nessa vida e se faz também nessas outras áreas, então não pode ser vista desconectada, né? Então, com essa questão da atitude transdisciplinar, aqueles 3 livros que eu mostrei para vocês, eles foram seminais nesse sentido de falar disso e lógico, ali eu poderia colocar toda uma outra lista enorme de pesquisadores que falam sobre isso, né? Mas eu trago ali essas aqui porque a outra questão é valorizar bastante esse conhecimento brasileiro, né? Que a gente também não ficar simplesmente lançando mão de autores somente de fora, mas sim também os autores latino-americanos e os brasileiros, né? Então, a gente trabalha bastante com transcrições, né? Com acepções, não é uma transcrição tão elaborada como a interação, como é o caso que a Clara trabalha, ou o Pedro Garcês também trabalha. A gente trabalha com transcrições da etnografia, mas às vezes com alunos que trabalham mais na parte interacional, vem com uma transcrição mais detalhada, outras vezes não. A gente trabalha com convenções, às vezes de acordo com a teoria que cada um está usando, as convenções se usam sempre bem marcado, mas não significa que as mesmas convenções vão servir para todos os trabalhos, mesmo porque nós trabalhamos com comunidades diferentes. Deixa eu ver. A questão ali dessa reformulação ou tradução, né? Essa ideia da tradução é bastante importante, que não é uma tradução, não é a tradução dos estudos da tradução, mas é a tradução da narrativa daquilo que é a vida real, a vida cotidiana, para a tradução acadêmica, né? Então, nesse sentido, é uma tradução acadêmica. Essa é a tradução que a gente faz, né? E que serve aos propósitos políticos dos participantes, né? Pois é otorgar o maior poder aos discursos enunciados em certos processos sociais. Se é otorgado, se a gente tenta valorizar esses processos sociais que são importantes para eles, nos momentos que eles estão fazendo a vida deles ser significativa, a gente acredita que nós estamos também evidenciando as línguas que eles usam e que são importantes para eles. Aqui eu trago só, né, com base no que eu vinha falando, eu só trouxe uma listagem, só para vocês terem uma ideia do que a gente trabalha. Por exemplo, a Bianca Campos, que é a primeira, foi esse trabalho de identidade, escritura e linguagem nessa comunidade de descendente de russo. Esse trabalho da parte desse trabalho, a gente fez uma discussão de algo que não estava no trabalho de mestrado, mas que saiu agora na revista Linguagem e Discurso nesse semestre. A Roxana Chacua, ela trabalhou, essa menina peruana, que trabalhou com interculturalidade numa escola de fronteira em Tacna, porque Tacna é fronteira com o Chile. E é muito legal porque a forma, né, como eles, nas aulas de inglês, enquanto que o espanhol aparecia, que o aimara aparecia, o quechua, e como isso não era também como ela discute essa questão, né? E o inglês sempre aparecendo bastante, mas como que eles faziam suas vidas ali. A Maria Helena, a Fábio,
sobre o livro didático no língua adicional no PNLD. A gente tem exemplos bastante. A Maria Helena acompanhou durante um ano as aulas, né, enquanto a professora usava esse livro didático. Então, são alguns exemplos assim, por exemplo, de atividade, uma atividade estrutural onde eles tinham que preencher com adjetivo, um dado que eu me lembro agora, né? E eles, aí os alunos lá atrás, a Maria Helena sentada lá perto deles, e era para preencher com beautiful, great, poor, esses, né, antônimos e sinônimos. E eles diziam, né, I'm rich, hashtag, só que não. E eles usavam o hashtag I'm beautiful, ou I'm hot, né, gostoso, gostosa. E eles usavam outras coisas, I'm sexy, ou então coisas que não tinham, na verdade, do livro didático, que eles foram preenchendo, né, olha, e o hashtag, né, que não aparecia, porque eles usavam, eles vinham com esses novos recursos, né, com esses recursos linguísticos que vêm de uma outra mídia, né, vamos dizer, e que eles estavam, isso já era lá em 2011, quer dizer, a hashtag estava aparecendo. Eu lembro que quando eu vi, eu nem sabia o que era, para dizer, 2011, né? E aí, eles já estavam lidando, quer dizer, eles estão lidando, eles estão fazendo outro tipo de comunicação de práticas comunicativas, né, mais rápido. Ou então, daí tinha, where's the National Bank? Aí o menino diz assim, meu pai nunca ia me deixar ir no banco. E começa, a primeira coisa do livro aí tem outra que ele diz, ela diz outra frase que ela pega e ele diz, where's the drugstore? Daí ele diz, que saco, o que eu tenho que saber onde é uma drugstore, né? Aí ele diz, aí o menino do lado, lembra, Mateus, e o outro diz, mas Mateus, e se você tiver aqui se você ficar doente, né? Como é que você vai achar uma farmácia? Horas, eu pego o celular. Então, simples assim, né? Então, como que esse distanciamento, né, do que a gente está propondo e o livro, e sem uma crítica, porque o livro tinha coisas belíssimas. Eu trago esse exemplo assim, por causa dos recursos de linguagem, porque a gente não faz, na verdade, a gente evidencia muito, porque até é um trabalho que a gente discute, a Maria Helena, na verdade, discutiu bastante a importância do PNLD e o quanto que esse livro é importante para a sala de aula. E quanto que com esse livro, mesmo com essas atividades, as professoras podem trazer essas discussões, inclusive olhando como que esses alunos estão resolvendo esses trabalhos. Ressignificando, exatamente. É uma ressignificação, é uma retextualização, vamos dizer, e esses livros, né? Então, como que quer dizer, se faz uma nova lição a partir dali, né? E o quanto que eu trazia de coisas interessantes sobre isso. O trabalho é bastante interessante nesse sentido. Tem o Gadioli, o do Igor, é de uma aula de inglês, e ele foi fazer, ele começou a chamar de Graphscapes. Graphscapes, ele chamou todos ele fazia registro de tudo que tinha escrito em inglês na sala de aula, na escola pública, e eram adolescentes. O Igor era um cara jovem e tal, muito simpático, foi muito amigo dos alunos. Ele tinha acesso ao Facebook, e também em 2011 não era assim tão evidente o Facebook, mas alguns alunos já usavam, outros não. E ele ficou fazendo esses registros, né? E eles dizendo para o Igor o tempo todo, nós não falamos nada de inglês, a gente não fala nada, a gente não sabe nada de inglês. E aquilo que hoje também a Margareth Laffer disse que é algo que é repetido constantemente. Eu costumo dizer que é um mantra, né? É um mantra. E na verdade, o que o Igor mostrou? Eles usavam muito mais inglês do que eles pensavam. As paredes eram cheias de frases escritas em inglês por eles. As carteiras eram escritas em inglês. O Facebook que eles tinham, eles se comunicavam em inglês, eles jogavam em inglês. Mas eles diziam que não sabiam inglês. Eles não sabiam inglês da escola. E aí tem um exercício que é também complete com feel or feel. Aí está lá completado aí as duas meninas, o Igor junto, acompanhando as aulas sempre. E aí diz, aí as duas meninas dizem, você acha que é fio? Aí ela começa a cantarolar uma música. Não sei se vocês conhecem a banda, mas é Tudor. Eu acho que é alguma coisa
como uma bandainha. E aí, uma bate na outra, e aí eu não lembro se elas resolvem que é fio ou fio, mas aí uma bate na outra e diz, porque eles lembraram de uma música que tinha isso, né? Que tinha fio ou fio, não lembro mais. Mas aí uma bate na outra e diz, Tudor, também é cultura, né? Quer dizer, elas conseguiram fazer o trabalho ali cantarolando a música. Então elas lançaram, então como que isso está muito premente para elas, né? E também a questão da igreja, tinha uma menina também que dizia que não sabia, mas depois ela foi ver, ele foi ver, ela fazia parte da comunidade de Mormons, e eles falavam inglês, só que dentro da sala de elas todo mundo dizia que não sabia inglês, né? Então ela teve essa conversa com ele. Eu digo, práticas subversivas na escola pública, resistência e acomodação na agência de alunos dentro e fora da aula de inglês. É uma discussão muito legal sobre performatividade, ele faz, e é um trabalho de muito fôlego para o mestrado, é um trabalho que eu tenho muito respeito por esse trabalho dele, que é bonito. E tem a Ângela, ela chegou com a ideia para o nosso grupo de fazer uma implementação do IB, não sei se você já ouviu falar sobre isso, que é Cultural Bachelorado, não sei, alguma coisa que não é bacharelou, né? Não sei como é que fala. Mas, enfim, é um programa da Inglaterra que é para colocar para fazer uma escola bilíngue, né? E ela tinha sido já convocada numa cidade de Santa Catarina, uma cidade importante, e numa escola bastante importante dessa cidade. E aí eu disse, bom, a gente pode trabalhar, mas vamos ver como é que esse negócio vai funcionar no dia a dia. Aí eu disse, não dá para a gente fazer um programa de implementação de algo que eles esse programa já vem pronto da Inglaterra, né? E a gente trabalha com pós-colonialidade, então a gente não pode aceitar algo que vem da Inglaterra para se impor aqui. Eu disse, vamos pensar como é que a gente vai trabalhar isso. E ela estava com bastante vontade, ela estava vindo da Inglaterra, e aí então ela propôs para a escola que ela acompanharia a implementação disso. E as aulas do ensino bilíngue, que funcionava à tarde. E a escola tinha esse programa de implementação do ensino bilíngue em inglês, e não se fala português aqui. Era assim, regra, né? Não se fala. Só que a Ângela começou a acompanhar e ela viu que no dia a dia desse não se fala inglês aqui, português aqui, se falava português aqui. Porque, lógico, o professor de matemática estava começando a fazer aquilo, ou o professor de física estava começando a fazer aquilo, o professor de história, o professor de inglês, inclusive. E aí tinha uma hora que o professor de história lá, para conseguir dar conta de um conceito, ele cantarolava, sei lá, caminhando e cantando, sabe? Fazia uma música, né? Que eu acho que é essa música que ele canta. Aí chegava em um outro momento, os alunos mesmo, né? Professor, deixa eu ver como é que eu lembro. Will this vale nota? Aí o cara, depois ele pergunta, ela vai perguntar para ele, por que você falou valer nota se você é fluente? Porque a escola é de uma classe social bastante alta, então os alunos que falam inglês muito bem, muito, às vezes, porque os professores estavam muito, vamos dizer, dentro do parâmetro de fluência do programa de implementação, os professores ainda estavam aquém dos alunos. Mas aí ele disse, porque valer nota é um termo muito nosso, né? Quer dizer, ele disse, eu não sei dizer, eu podia até traduzir para o professor, mas eu não ia ter o mesmo significado, né? Então a gente trabalha bastante com essa questão das práticas translingues, né? Quer dizer, isso para fazer significado para aquele aluno dentro daquela sala de aula dentro do Brasil era will this, não, né? Então era assim que ele queria perguntar. Então são vários exemplos que a Ângela vai trazendo. A Ângela levou para a coordenadoria, a Ângela acabou virando a coordenadora do ensino bilíngue, né? E eles fizeram essa discussão de uma forma muito bacana lá nessa escola, eles continuam fazendo, né? E dizer assim, olha, não é pecado falar português na aula de inglês, não é pecado falar português em aula nenhuma, e porque as línguas, elas não têm essas fronteiras linguísticas tão rígidas entre um e outro. Então, essa questão é que ela mostra bastante no trabalho bastante. Também saiu na revista Signo, a gente fez uma discussão também sobre práticas, sobre translinguagem, a revista Caleidoscópio. E aí, Carlos Guerola, que daí vocês vão encontrar muito textos dele, se vocês botarem no Google, ele produz muito e com textos belíssimos sobre ensino de línguas indígenas. A discussão
conceitos bastante frescos, vamos dizer, novos, no sentido de que ele realmente está teorizando e ressignificando modos de ensino de línguas nessas etnias que ele trabalhou, né? E trabalhando com o que ele chama de processos sociais, com base em um geógrafo, que foi David Harvey. Então, a teoria do caos, junto com o Bakhtin, né? E eu mostro para a Fernanda, porque a Fernanda está fazendo doutorado, mas assim, junto, eu sei, com muitos outros trabalhos, mas também junto com a questão com o Bakhtin, ele traz e discute bastante essa questão com os indígenas, mostrando como que esses indígenas eles conseguem falar as línguas deles e como que a educação, porque ele faz parte daquele, ele acompanhou aquele programa de saber indígenas, tem muita palavra, programa da licenciatura intercultural, né, que foi professor vários anos dessa saberes indígenas na escola, né, programa nacional, né, que tinha no Brasil inteiro, e ele faz, então ele discute isso porque ele estava fazendo essa discussão de currículo. Então ele teve uma contribuição bastante grande e tem muito respeito, os indígenas respeitam muito, passaram a respeitar essa situação, porque ele levou, e aí mais uma curiosidade do trabalho do Carlos, né, do doutorado, que ao invés de ele transcrever as falas, ele levou, ele fez áudio. Então na defesa ele mostrou os indígenas falando, e ele dizia que a quem ele chama de os intelectuais, né? Na verdade são os intelectuais que ele mais lançou mão. Ele diz que eles são os teóricos, né? Então ele traz uma discussão bastante grande. Ali tem dois porque um foi o mestrado, depois o doutorado, né? A Isabel Groel, que trabalhou com esses haitianos é uma dissertação de mestrado em Blumenau, e a Yane Jorge também que trabalhou com Libras, mas trabalhando com a questão da variação, né? É uma sala de espanhol onde tinha alunos surdos, é uma escola polo de surdos, então esses alunos surdos estavam aprendendo espanhol. Então ela fez uma discussão de como que aí a Libras, espanhol e português interagiam, né? Eu botei a linha azul porque são dois trabalhos de doutorado que estão em andamento e que eu acho que pode trazer uma discussão bastante boa para a gente pensar também, que é a Najara que está fazendo com mães haitianas, né? A Najara, ela está trabalhando num projeto em Florianópolis, ela propôs esse projeto quase como uma ONG, e aí ela resolveu fazer um doutorado sobre isso, e está com uma discussão bastante de como que elas estão, né, além desse projeto, mas como que elas estão sendo mães e aprendendo português em Florianópolis, né? A questão também de empregos e tudo isso, né, com a questão do português e do crioulo. E também a Daniele, que está fazendo sobre essa professora surda numa sala de crianças ouvintes. E é muito interessante porque para a questão de valorização de língua. Quem fala o quê e quem vale, o que vale falar, né? E até pela visão das crianças, né? Como essa interação com a professora surda, né? Que muitas vezes vamos dizer, uma tolerância para a língua do outro, né? Como que a gente faz a discussão da Dani, a Dani está trabalhando com interação junto com e quem está ajudando a gente é o Tarcísio Leite, que trabalha nessas questões de... Então aqui eu só trouxe mais alguns estados, mais ou menos isso, então só um resumo assim, né? Juntando, para vocês saberem assim, alguns casos bastante significativos desses exemplos do Carlos Verola, da Bianca Campos, da Isabel, dos haitianos, dos russos, dos indígenas, é que eles mostram, eles trazem exemplos de desigualdades entre grupos etnolinguísticos, traços de colonialismo muito forte, né, que a gente trabalha, quanto que o colonialismo é bastante forte nessas comunidades, e hierarquias linguísticas, né? Qual é a língua que vale, como eu estava dizendo, quem é que pode falar o quê, quem é que pode falar da forma que quer e quem não pode, como que isso é discutido. São representativos do comportamento comunicativo de grupos étnicos específicos e discute especificidades dos usos linguísticos desses grupos, né? Mostram
né? Os indígenas não deixam de aprender português e eles não precisam aprender só a língua deles deixando de falar português, né? Eles continuam falando português, mas em algumas práticas eles falam tranquilamente, são fluentes nas línguas deles, mas sem a imposição do que é o branco, ou dos modos de escolarização branca, como o Carlos tem mostrado. Ou então, por exemplo, na questão dessa comunidade russa, o que foi bastante interessante perceber é que a escola, né, por exemplo, tem um momento que, bom, esse eu não vou explicar aqui, vou explicar o que eu estava pensando, era porque tem as vestimentas, né, eles chegam na escola de vestimentas diferentes, né, eles têm uma cordinha amarrada, então alguns russos não gostam de uma cordinha amarrada, porque a corda amarrada significa a separação da parte pura e da parte impura, na questão da religião ortodoxa, né? Então isso também gera alguns conflitos na escola, não conflitos, mas tipos de brincadeiras, né? E que podem ser evidenciadas como humor ou podem ser evidenciadas como bullying. Então, como que a gente fez essa análise, eu convido vocês para conhecer o texto, eu digo a gente, porque essa foi uma das questões discutidas por mim e pela Bianca num artigo nesse artigo que saiu. Mas uma das questões também que a Bianca mostra é que, por exemplo, os russos, eles dizem para a Bianca, né, na conversa sobre o uso, como que fala o russo, porque eles falam russo, inglês, espanhol, e a escola é uma escola com muitos filhos, é uma comunidade bastante pobre. E eles têm aula de inglês, mas não se fala desse multilinguismo, né? Mas aí, eles têm celular, e a questão da mobilidade hoje, que é outra realidade também, que é muito forte, como eu digo, que daí é esse contexto desse mundo globalizado. Eles não estão falando ali, mas eles continuam mantendo contato com os amigos russos, na Rússia. Qual é o país mesmo? Não sei se é Colômbia, que tem outros russos. Então, eles ficam, sabe, falando o tempo todo. Então, eles dizem assim, ó, eu falo português só na escola. Tem uma forma que é assim, eu falo português só na escola. O russo, eu uso para todas as outras coisas. E muitas vezes, eles fazem metade em casa. Eles usam metade português, metade russo. Então, como que eles vão fazendo isso de uma forma muito natural? E eles não estão muito preocupados com a identidade deles. E daí até a Bianca, que é algo que também a gente depois reflete, né, que é muito questão do pesquisador, a gente faz a pergunta para aquilo que a gente quer ouvir. Então a gente tem que tomar bastante cuidado com isso, mas a gente cai muito nessa e nós acabamos, de vez em quando, a gente reflete muito sobre isso, como a nossa pergunta evidencia o que a gente quer estudar. Então quando ela diz, você se sente russo ou português? É lógico que o guri vai ter que escolher alguma coisa para dizer. E na verdade eles não estão querendo muito. Daí tem uma menina que diz, Camila, ela diz, a gente é tudo misturado. Então eles são muito decididos, eles são muito resolvidos, e a gente que quer que fique dizendo que eles querem ser muçulmano, que eles querem ser brasileiro, não, eles pensam. E na verdade eles estão vivendo essa vida deles misturados, né? Sem essa fronteira, sem essa identificação tão rígida que se quer, fixa. Tá. Então, eu acho que eu já falei as coisas principais. Esses são os trabalhos também que eu já citei, que é uma questão, como a Eliane fazia os registros na escola, nessa escola polo de Rússia. Essas paisagens linguísticas são bastante importantes nos nossos trabalhos também. Sempre os registros de tudo, de como que esses usos são usados, né? Ali embaixo é o mural dessa escola bilíngue, que a Ângela ela fez um registro, que ali tinha, né, escrito em português e em alemão, porque era uma escola de uma cidade que tem bastante falante de alemão, mas na verdade isso tudo bilíngue era inglês, né, porque é inglês mesmo. Bom, mas só para dizer como que elas revelam práticas translíngue. Então a gente tem trabalhado bastante com esse conceito, né, de translinguagem ou translinguismo, como alguns têm chamado. Nós temos também alguns trabalhos escritos sobre isso, depois se vocês quiserem alguma referência. Nós temos discutido um pouco disso, que também alguns autores chamam de práticas transidiomáticas, alguns outros chamam de práticas translinguagem, metalinguagem, tem vários nomes que estão sendo dados hoje, né?
Aqui é um pouco dos registros que eu falei para vocês, que tem o trabalho do Igor, né? Maca Forever, I Will Try Anything, tá lá, daí são as escolas, são as... Então, o que eles têm mostrado, né? Resumindo aqui para a gente, eu ir terminando, tá? Então, nossos estudos, eles contradizem concepções essencializadas que caracterizam a maioria das políticas de educação de línguas oficiais. Fornecem elementos e argumentos sobre como o uso da linguagem é organizado de acordo com uma ordem social hierarquizada e pré-estabelecida. Permitem-nos refletir sobre como esse uso da linguagem pode ser reinventado a partir da articulação de diferentes momentos dos processos sociais, de acordo com espaços, tempos específicos, que o Carlos discute bastante isso, como que as línguas são usadas de acordo com esses tempos e espaços. Demonstram que modos de socialização linguística são desenvolvidos a partir da mistura de formas linguísticas discursivas, que é o caso lá que eu comentei para vocês, esses usos dessas misturas que eles fazem também, e constituído com bases redes transacionais, como os cursos, redes transculturais, redes digitais, como os alunos lá do Igor, como eles usavam o hashtag, ou como eles usavam outras questões, mostram como os participantes reconfiguram as fronteiras linguísticas culturais para dar cabo às práticas comunicativas, sem um problema. Na verdade, a gente quer muito que eles tenham um conceito de língua, que eles já têm um conceito muito próprio deles. Né? E como que esse conceito de língua a gente pode evidenciar e a gente pode trazer para a discussão e pensar como que essa língua está se fazendo nesses contextos aplicados. Revelam que recursos linguísticos e culturais das comunidades são valorizados de acordo com o quanto que eles contam para uma economia globalizada. Nesse caso, dessa questão do valor das línguas, né, a Mônica ela discute bastante. Na questão dos russos, o que a gente percebeu é que a língua russa, né, os russos chegaram como agricultores e que trabalhavam para grandes agricultores. Eles eram as pessoas que trabalhavam para os donos de terra, onde se estabeleceram. Então, os russos ficaram com esse valor da língua russa e a questão política nesse espaço onde eles estão localizados, não tem esse valor todo, como, por exemplo, tem um trabalho que eu fui dando, e depois eu cito nesse texto que eu escrevi com a Bianca, a questão de um alemão, o alemão suave, que é usado em uma localidade onde tem uma cooperativa de mate muito forte e que é a fonte econômica da região. Os suábios nessa região, nesse lugar onde tem essa cooperativa de mate, é super valorizado. Inclusive na paisagem linguística da cidade, todo mundo quer falar alemão, e a escola, tem escola que fala alemão, a cooperativa dá incentivo para isso. Porque depois todo o sonho deles é estudar na Alemanha. Apesar de que, no momento que eles vão para a Alemanha, eles têm que deixar o suábio e aprender o alemão na Alemanha. Mas toda aquela vida deles que se faz nessa comunidade de mate, onde tem essa cooperativa de mate, o suábio é muito relevante, é muito importante. Como o alemão em Blumenau, que não precisa ser o alemão da Alemanha, mas o alemão em Blumenau, ele é bastante valorizado porque tem todo o apelo turístico. Então tem valor. É o que a Mônica Heller chama de comodificação da língua. Né? E na verdade, os russos, nessa comunidade de russos, uma comunidade pequena, uma comunidade pobre, ela não tem essa. Então, ela não é transformada naquilo que também a Mônica Heller fala que é uma zona de transformação. Que essa zona de transformação, nesse mundo globalizado, ele pode gerar recursos, né? Pensando numa questão mais prática e financeira. Então, ao mostrar as escolas do modo como elas são, mostrando que os participantes são guiados tanto por elementos novos como por elementos não tão novos, e que os seus conhecimentos em relação às práticas comunicativas são extremamente perspicazes em relação ao que está acontecendo em termos de ação social no cenário em que atuam. Eu vou passar isso aqui para a gente não voltar. Então, a pergunta posta, né, que a gente deixa aí e que a gente continua pensando também, além de todas aquelas outras que eu botei, mas de que modo a realidade de um mundo em fluxo, de um mundo em que discursos pós-coloniais estão postos, pelo menos a gente quer pensar essa pós-colonialidade, que alguns não chamam de decolonialidade ou descolonialidade, né? A gente continua mantendo pós-colonialidade, mas em que mudanças culturais e linguísticas, sem inscrições fixas, que essa proximidade, né, que
falar rapidamente só do quanto que eu acho importante isso, né, para a gente lutar contra desigualdades e justiça social, e também como é importante essa atenção ao modo como os participantes lidam com a linguagem de demandas emergenciais. Então, é importante a gente dizer, a gente está atento para entender, diante de tantas dinâmicas pelas quais passam as políticas de educação de línguas, como professores e alunos no cotidiano vão lidando com preconceitos e polêmicas sociais que apresentam e defendem uma série de enunciados, como diz Garcia de Schultz, sobre o que se deve ou não se deve ensinar na escola. Então, se as políticas estão dizendo isso, ou se as polêmicas, como a gente poderia citar várias, né, mas tem bastante na literatura, vocês vão encontrar, mas só para lembrar uma, que é do Nós Pega o Peixe, para quem lembra daquele livro da EJA, o quanto que deu o que falar essa frase, né, de dizer que o livro teria que ser proibido, inclusive, de tirar na escola, porque estava ensinando o português errado, ou quantas outras coisas, como além dos estrangeirismos, ou hoje, como a gente tem a nossa frente, uma lei, né, da escola, da lei da mordaça. Então, quanto que isso que a gente tem que pensar, como discutir essa questão. Então, eu trago aqui uma fala do Marcos, um pensamento, na verdade, do Marcos Twain, que ele falou há poucos, nesse mês agora, eu vi uma fala dele, que ele dizia, mas com base nisso, né, a importância de dizer que essas polêmicas, esses preconceitos linguísticos, esses preconceitos da linguagem, eles estão numa política de silenciamento, e o quanto que a gente tem que pensar isso. Então, nesse sentido, nossos trabalhos também, eles buscam romper com essa política de silenciamento, eles buscam trazer o que está lá no campo situado, né, buscando confrontar isso, né, trazendo essa capacidade de falar, que a gente possa lutar, né, contra essa intimidação de falas e discursos. Então, para terminar, né, a gente entende que essa atenção para esse campo situado, para essa situacionalidade da linguagem, né, ela pode nos ajudar a problematizar dinâmicas sociais e fronteiras linguísticas, e que pode ser uma forma de respondermos aos questionamentos dos colegas da LA, que já vem nos convocando, que já vem nos convidando a fazer esses questionamentos há outras décadas, né, mas lá de trás, como eu mostrei no início, e sobre os modos de desenvolvimento de uma educação linguística, né, mais inclusiva e mais igualitária. Então, era isso. Eu agradeço por vocês a atenção e estou aqui para conversa. Obrigada. Isso. Fala. Tá ligado. Eu queria agradecer imensamente a professora Marinês aqui, que acompanhou a gente desde quinta, né? Ela chegou na quarta, né? Que é uma longa viagem. Então, muito obrigada por toda a participação esses dias e por esta palestra hoje, né? Que nos provoca a pensar justamente nessa realidade complexa, né? Que está presente, inclusive, aqui dentro deste próprio espaço. Embora a gente não tenha noção de como ela se configura de fato, porque muitas pessoas aqui estão se conhecendo agora, a gente nem sabe quais são as experiências que temos, né? Por onde passamos. Então, e que contextos são esses que cada estudante do mestrado traz aqui para a reflexão, né? Eu conheci já o contexto da minha orientanda, que já é bastante complexo. Espero que ela tenha
né, se inquietado bastante com essa conversa aqui, com a professora Maria Inês, porque várias coisas que eu gostaria de ter dito na primeira orientação, por exemplo, eu não disse, porque também tem esse processo, né, de cada um ir pensando, e acho que a perspectiva etnográfica tem muito isso, como é que a gente vai também, como orientadoras aí, né, possibilitar uma intervenção também para que os nossos orientandos percebam por conta, que busquem, que estudem, né? Então, acho que esse é um momento importante nessa reflexão. Né? Eu queria te colocar uma questão aqui, na verdade, que fiquei curiosa para saber, por exemplo, né? A questão do retorno. Como é que é dado esse retorno? Talvez pegar um exemplo de uma das pesquisas. Como é que foi dado o retorno para a comunidade? Né? E talvez voltando lá para o início, né? Tu fala de participantes. Quem são os participantes de uma pesquisa? Então, são essas pessoas que estão na comunidade e tem um pesquisador ou uma pesquisadora que vai lá. No caso das pesquisas aqui do nosso mestrado, então, o pesquisador ou pesquisadora também é professor. Né? Vai ser dentro da sua sala de aula, da sua comunidade escolar, que vai realizar, né, essa pesquisa de intervenção. Então, os participantes serão seus alunos e essa comunidade, né? De um modo mais abrangente. Então, tu estás convocando a gente a pensar nesse lugar, né? Nesses participantes de modo situado. E aí me preocupa bastante como é que a gente negocia isso. Porque no caso da experiência dos teus orientandos, eles iam para contextos novos, me parece, Maria, né? No caso das nossas orientandas aqui, né, são os contextos em que elas já estão. Então, a perspectiva etnográfica vai demandar esse estranhamento para aquilo que elas já estão ali, né? Tudo isso que foi falado aqui, na verdade, para elas provavelmente é um pouco invisível. Elas estão lá no dia a dia. Então, vai ser necessário que elas olhem. Esse processo de estranhamento, fala um pouquinho sobre isso, sobre esse processo e a negociação de entrada. Como é que foi lá no caso, como é que tu pensa que poderia ser aqui? Porque elas vão ter que negociar de outro modo essa entrada, né? Enfim, um pouco dessa reflexão, desse processo, que para elas é novo, né, também, eu acredito. Tá, eu vou começar. A primeira é a do retorno. Mas pode ser numa ordem diferente. Eu falei do retorno, mas na verdade, primeiro tem a entrada, né? Ou a reentrada delas, no caso, né? A questão da negociação, geralmente, né, o que tem acontecido é como, por exemplo, no caso do Carlos, ele estava envolvido nas ação saberes indígenas, né? Então, já estava bastante envolvido com a licenciatura indígena, e aí ele estava bastante envolvido com essas etnias, então já é algo que ele pegou do próprio trabalho, e ele já estava fazendo, e de uma motivação. Marconi teve em Florianópolis agora e ele fez a pergunta, né? O que leva esses os seus orientandos, a gente fez uma roda com ele de apresentação, escolherem. Eu digo, é a motivação de cada um também enquanto pesquisador, né? Então, apesar de que dizem que é diferente, mas muitos dos nossos, eles também são dos campos que eles atuam. Então, o Carlos, ele teve essa questão de como também vou fazer o meu estranhamento. Inclusive, a gente teve uma conversa com a Teca, a gente fomos lá, inclusive, revisitar o trabalho da Marilda, que eu aconselho para aquele meta... Você conhece aquele texto? Né? Um olhar meta-teórico. Exato, esse texto é muito legal para quem já está, né? Porque é o olhar de quem está dentro. Então, esse texto ajuda a gente a pensar algumas coisas. Do olhar meta-teórico, que a Marilda, ela foi a pesquisadora de algo que ela estava com uma formação que ela estava fazendo. A questão da Ângela, ela já estava nessa escola bilíngue, né? Então ela também ela ia implementar, e a Roxane era professora de inglês, então mais ou menos assim, deixa eu pensar o que não era. Vamos ver, a Marilena, do livro didático, ela não era professora, né? Então o que ela teve? Ela teve que chegar no colégio de aplicação e fazer uma discussão com a Laís, tem a coordenadoria de pesquisa, e levar todo o projeto e negociar essa entrada. Então, depois do colégio, tem a professora, está tudo. Então, ela teve que negociar com a professora da turma, sempre tem que encontrar uma professora que deixe para entrar na sala, né? E dizer, olha, eu quero ver o livro didático, mas não é o livro didático, tu está vendo tudo, como tu diz, né? A questão não são só os participantes, também depende muito da pesquisa. A Isabel é uma menina que ela é de família alemã. E ela nunca tinha trabalhado com indianos. E isso é difícil. E essa desconstrução também do que é, de como ela estava vendo a Indiana. No começo, a questão dela era de
como que a gente diz quando quer dar ajuda? Assistencialista. Ela começou com uma visão assim, então como desconstruir essa visão esse assistencialista para dizer, não, olha, eles não estão, eles estão lá, não é isso que tu vai fazer. Porque essa é outra questão também. A gente que trabalha com esses grupos, não tem que ter esse distanciamento. Né? O que a gente tenta fazer de bom é que realmente, o que a gente quer fazer de bom é realmente ajudar nessa desigualdade social, nessas injustiças sociais. Mas não é levando presente, não é levando. Então, ela dizia, mas professor, eu preciso levar alguma coisa para eles, porque eles estão precisando. Mas não é por ele, né? Então, como que lida com isso? Então, foi um trabalho bastante difícil, claro. Então, tem momentos que é bastante difícil isso. Eu lembro que a Audrey, inclusive, na qualificação, sugeriu o livro Peles Brancas, Máscaras Negras, né, do Feno. Isso, que é um livro bastante interessante também dessa desconstrução, que foi bastante bom para a Isabel, de como ela desconstruiu, para ela entender esse participante como alguém que é realmente um participante e colaborador, e como o Carlos chamou, é um intelectual também, ele está dizendo o que a gente precisa ouvir, sabe? E a gente não está lá levando só essa mão, a gente está aprendendo com eles. Né? Então, como que ver essa pessoa com essa dignidade, né, que eles têm e que eles podem nos ajudar a entender coisas. Né? Então, esse é um trabalho bastante. Então, depende muito da situação. A Bianca, nessa comunidade, ela teve que falar com o pastor. Não era questão de escola, não era nada, era o pastor da comunidade. Então, a escola podia deixar entrar, mas primeiro ela teve que pedir licença para o pastor. E aí, com tudo isso, ela vai. Então, vai se configurando como, né? Como era uma comunidade pequena, em outros momentos, a Isabel ficou só na escola. E, na verdade, assim, lógico, é um trabalho de mestrado, mas a gente diz, né? Poxa, se continuar o trabalho, vê o todo. Né? Porque teria outras coisas, só que ela trouxe um contexto bem profundo de Blumenau, né, da cidade. Inclusive com outros conflitos étnicos que não tinham nada a ver com haitianos, mas que tinham a ver com indígenas. Que Blumenau, que todo o Vale de Santa Catarina foi centro de batalhas terríveis contra indígenas. Então, como que isso se configura hoje para quem está chegando? Como se configurou para os imigrantes alemães e como se configura para os imigrantes haitianos, né? O que vale o crioulo, o que vale o alemão dos imigrantes, o que vale o crioulo ou o francês dessa pessoa. E aí a Maria ajuda nesse sentido de entender essa valorização de língua, né? E a outra pergunta o retorno também, ele vai depender muito do participante e da comunidade onde eles trabalharam. Então, como eu digo, um exemplo bastante produtivo de retorno foi o da Ângela, né, com esse grupo de pedagogos e com a equipe diretiva da escola, e a valorização do trabalho da Ângela, que foi muito inesperado para nós. Né, pela concepção monolíngua que estava sendo trabalhada na escola. Tanto que eles têm um alemão super forte, mas o alemão, o bilinguismo, eles estavam pensando no inglês. E a gente trabalha sempre com a questão do conceito de bilinguismo, mas não bi como dois, mas bi como multi. Sabe? Então, dentro do bi tem muitas, não é só. E sempre dessa questão do repertório linguístico, pensando que o sujeito que fala bastante língua, ele não tem várias cabeças. Ele tem um repertório formado dentro da sua identidade, dentro da sua cultura, da sua política, da sua social. Então, a gente trabalha com esse conceito de repertório linguístico. E quanto que essa discussão foi bacana. E o que é mais legal, depois saiu uma especialização. O colégio propôs uma especialização para os professores de línguas sobre bilinguismo. Eles estão terminando agora. Inclusive, a Ângela foi orientadora de 3 trabalhos dessa especialização. Então, isso é um retorno, né? E o trabalho da Isabel levou para a escola, fez uma discussão, mas é algo já mais típico. Mas também a Isabel ainda está se constituindo como uma etnóloga. Porque tem essa constituição, alguns se constituem mais facilmente, outros não tão facilmente.
O Carlos está fazendo trabalhos constantes, além de toda essa produção que ele faz, ele está fazendo um material belíssimo de vídeo e de vídeo de curtas, assim, são curtas, não são vídeos, e são com os indígenas, e de cantos. Então agora ele está na Bahia, mas veio para Florianópolis, ficou 5 dias no interior de Santa Catarina, só com um amigo audiovisual, o outro daí vai regimentando pessoas para fazer, e aí é de gravação. Ele é espanhol, ele é espanhol, ele está no Brasil há 7 anos, 8 anos, veio para fazer o mestrado, só que ficou. Agora ele está na Unilab, se efetivou na Unilab, na Universidade de África. Isso. Unilab, né? Unilab. É Unilab. África brasileira, não, mas é África brasileira, né? A Unilab. A UNILA é a integração latino-americana. Luso-África brasileira, acho que é isso. Unilab. No interior da Bahia. Ele está lá. E, então, esse retorno e esse material todo. Então, assim, os indígenas querem, né? Então eles gravam, né? E ele tem toda uma aparelhagem de som e tal. Então são os cantos indígenas. Ele está fazendo um trabalho muito lindo com os cantos indígenas e todo esse envolvimento que ele ainda não tem com as nossas deles, né? Mesmo não tendo mais integrado. Bom, daí tem outros assim lá que esse nome é livro didático, né? Que a Helena também já é um retorno mais tímido, mas que foi para a escola, conversou, mas aí eu chamo de retorno tímido porque não é algo que realmente tenha dado saído uma outra ação ainda, né? A do Igor também foi mais com a professora e com os alunos, né? Ele conversou muito com os alunos, como quem diz assim, vocês sabem inglês, então mais esse também, mas... E acho que... bom, a Bianca também me tornou também para a escola, e foi bacana porque a Bianca, eles fizeram uma reunião, porque tem falas bastante fortes, assim, tipo, eles que são russos que ficam por lá, mas por outro lado eles dizem, aí o outro professor diz, olha, é uma questão de cultura, é uma questão, então, como que esses discursos vão se constituindo nas falas dos professores? Então, não é só, é a questão, olha exclusão, mas é porque também, como que eles estão lidando com isso, como que as vidas estão se fazendo ali. Mas aí foi bastante legal nessa reunião pedagógica, ela conseguiu, mesmo ano, falar tudo sobre o trabalho. Vai sendo assim, mais ou menos. Obrigada. Pensamento decolonial, coisa assim. Enquanto tu estavas falando, até o conceito de transculturalidade, aí me lembrou os trabalhos desse pessoal que estuda para pensar decolonial, as epistemologias do Sul. Agora tu falaste que o também, né, que é citado, mas tem estudado que é uma linguista, a Catherine Walsh. Então, porque, assim, de fato, vocês permaneceram com essa denominação, né? Porque quando tu falas também assumir autores nacionais também, isso é o pensar, né, decolonial, assim, de usar os pensadores da América Latina para pensar sobre a América Latina. Eu fiquei curiosa com esse recorte, de repente, quando o trabalho começou, era mesmo, né, o pós-colonial, e depois que surgiu essa outra. Quando a gente começou, realmente não tinha o discurso, não tinha a discussão da decolonialidade, né? A gente falava em pós-colonialismo, em pós-colonialidade, e a gente manteve esse... Porque, além disso, pela coerência da discussão do grupo da decolonialidade, eles se afastam um pouco da visão europeia, né? E a gente falando em pós-colonialismo, o mais coerente seria se afastar de países hegemônicos. Mas existe
muitas das nossas bases teóricas estão nesses países hegemônicos, né? Erickson é da Penn State, da Pensilvânia, né? Ele é estadunidense, mas ele está pensando em questões pós-coloniais. Ele nos ajuda a pensar sobre isso, porque ele escreveu e fez trabalho sobre isso, né? A gente tem um pesquisador do grupo que é espanhol, né? Então, que está trabalhando com indígenas. Na verdade, isso eu estou pensando agora, mas eu não tinha nem pensado nisso. E a questão dos decoloniais, eles marcam muito essa questão de afastamento dos eurocêntricos, né? Então, eles trabalham mais com o que eles chamam de pesquisadores periféricos, que eles chamam que são o pensamento da periferia. E que a gente costuma usar também isso, que a gente diz que a gente está fazendo o pensamento da periferia também. Então, é uma discussão, na verdade, teórica, é uma discussão de marcação, talvez, de terreno e de pensadores, porque eles têm esse grupo que é Fanon, é o Campini, a Boaventura de São Santos, Mignolo, né? E que também a gente usa porque o Garcia Campini nos ajuda a pensar essa questão desses territorializados, né? De como que eles são. A gente usa Alderson, que daí também não é desse grupo, e que é do Comunidades Imaginadas. Então a gente usa. Então a nossa mescla, para a gente dizer que está no decolonial, a gente vai dizer, a gente não vai afastar o Brampton, o Erickson, e para mim, nesse caso, teria que. Eu tenho um colega que eu fiz outro dia eu estava pensando sobre isso, foi muito legal a tua pergunta, sabe? Porque eu vinha pensando nisso, mas não tinha falado sobre isso ainda. Parece que engraçado, porque te agradeço até por fazer agora, porque eu estava pensando que ele está usando o decolonial e a gente tem um trabalho juntos, que é na Delta, na Ampol, na revista da Ampol, que é sobre deixa eu ver o nome. Práticas transidiomáticas. É alguma coisa assim que ele trabalha no UFG e faz um trabalho lindíssimo, se vocês quiserem conhecer, André Nascimento. O trabalho dele, ele trabalha com indígenas também, ele trabalha com rap e com essas questões de como que os indígenas misturam as línguas e como que eles fazem essas vidas. E a gente trabalhou com os dois conceitos, com práticas transidiomáticas e eu com translinguagem. A gente fez um artigo só mais assim falando dos conceitos. Se vocês tiverem interesse, depois eu também posso mandar essas referências. Eu tenho umas aqui, eu acho. Não. Tem. Deixa eu ver se está aqui. Não está. Não está. Tirei agora. Agora tirei. Mas deixa eu ver se tem um aqui. Não acredito. Mas esse. Não tá. Nascimento. Semi-nascimento. Mas depois eu deixo. Mas um também que aqui tem uma. Depois eu falo assim. Mas então é isso. Então, ele está usando decolonialidade e a gente tem um trabalho juntos, né? Mas ele está usando também o pensador italiano para trabalhar com práticas transidiomáticas, que é o Jacques Mann, e ele estava aquele curso com a gente na Unicamp, a 7, né? Que estava a Jaffe, não? Então, tem a Alexandra Jaffe, que é italiana, não francesa, acho. A Mônica Heller, que é canadense. Então, eu fico com o pós-colonial, só para dizer isso. Mas eu te agradeço muito a pergunta. Não é nem por uma questão assim, de filiação, mas é pela similaridade, né? Do pensamento mesmo, dessa proposta. Também porque quando em alguns slides apareceu ali a transculturalidade, e aí eu fiquei pensando nisso, que estava
usando o conceito como da Walsh, que fala na transculturalidade crítica, né? Que é um texto bastante interessante. E ela também, porque também ele tem esse trânsito, né? Ela é uma norte-americana que se radicou no Equador, aí tem o Boaventura, que fala das epistemologias do Sul e que contribui muito. Então, acho que também tem gente interessada em construir assim, um pensar de um outro lugar, né? Talvez seja isso que reúna. Exatamente. O Boaventura de Souza Santos tem usa bastante aquele mapa invertido, né? E eu fui agora em um simpósio de sociolinguística na Nova Zelândia e eles faziam o mesmo com o mapa, né? A Nova Zelândia lá do ladinho, né? Se ela não estivesse lá, né? E a Nova Zelândia também é um país desenvolvido e tal, e eles usam, mas lá também nesse simpósio era a mesma coisa, assim, só que eu não tinha lá me dado conta ainda, sabe? Foi agora, por pouco tempo, que eu fiquei pensando isso, porque eu comecei a ver muita gente usando o decolonial, né? Mas nós vamos continuar com o pós-colonial. Não é o nome que vai, mas Não. porque o que eu percebo é que essa reflexão sobre o campo da linguagem, né, o campo literário também, sobre esses grupos, né, periféricos que estão à margem, assim, né, ela se dá em todas as sociedades, né? Então, vai ver na França, eles estão estudando os banlieues ali, né? É um outro tipo, né? Tem grupos que são isolados e que têm uma outra forma de expressão, então talvez seja por isso que em todos os campos tem gente refletindo e olhando para essas questões, né? E transculturalidade também, a nossa opção pelo uso é porque a gente faz parte do GT-Dampol, que é a linguagem da transculturalidade. Então, a gente tem usado bastante também por uma opção da linguística aplicada, como eu vi naqueles primeiros livros que eu digo, que são seminais, eu entendo, e a gente já tem uma discussão sobre transculturalidade bastante grande. Junto tem a Antônia de Assis Peterson, que também trabalha bastante com etnografia, ela já trouxe uma discussão já bastante, bem antiga, de transculturalidade. A Aulimário, da USP, também discute isso aqui. Ele trabalha bastante com o Boaventura de Souza Santos, ele trabalha com tratamento crítico, ele trabalha, a Almíria Montemor também, que trabalha com tratamentos críticos, que também ajudaram que foram os elaboradores da proposta de inglês do ensino médio, dos PCNs de ensino médio, que eles trazem pela perspectiva crítica, eles já trabalham também por muito tempo, então também essa opção, né, de a gente estar nesse grupo e discutir transculturalidade. Comentário? Vanessa? Eu acho que nós vamos encerrando, é isso, Vanessa? Então, eu queria agradecer de novo a professora Maria Inês e pegar uma lembrancinha do nosso grupo com algumas produções de